Olá a todos e bem-vindos ao meu canal. Este é o primeiro vídeo do canal e vou começar a explicar o que podem fazer ao mudar uma simples configuração para terem a vossa gravação em stream sem falhas de frames. Para quem quer começar a fazer streaming ou conteúdo para o YouTube, vejam o vídeo e vão ver que o problema de instabilidade de streaming e gravação vão desaparecer. Primeiro vou partilhar com vocês o computador que tenho. Tenho um processador Intel i5 4670K, tenho 16 GB de RAM DDR3. O disco rígido tem 512 GB da Samsung, com mais uns HDDs, e como placa gráfica tenho uma Radeon 6700 XT. O monitor é um 34 polegadas ultrawide da Xiaomi, e o último upgrade que eu fiz foi à gráfica. E antes que alguém diga nos comentários que o mau combo de CPU e GPU, eu sei que isso existe. Ou seja, existe um bottleneck grande com este CPU ao qual eu não consigo tirar partido máximo da gráfica. Até ter um AMD 5600, que é o melhor CPU para a 6700 XT, tenho que optimar o máximo de sistema para poder ter uma estabilidade nas gravações e de streaming. Se querem saber o melhor combo de CPU e GPU, aconselho ver os seguintes canais, links na descrição. Então vamos ao que interessa. Para este vídeo estou a usar o OBS Studio. Escolhi este software do Stream em vez do Streamlabs porque o OBS Studio puxa menos pelo CPU. O objetivo é tentar fazer o mesmo com o Streamlabs e, se conseguir, irei partilhar aqui no canal a minha experiência. Em relação aos settings usados no OBS Studio, não vou perder muito tempo aqui, pois existem bons vídeos de YouTubers a explicar em detalhe todas as opções. Por isso vou só dizer que settings estou a usar. Os únicos settings que mudei foi no output e no áudio. Ou seja, no output tenho como encoder o AMD HW, o bitrate a 6000, keyframes a 2 segundos e o preset para o speed. Para esta gravação, como uso a resolução ultra-wide, tive que mudar a base resolution para a resolução nativa do monitor. Mas para streaming uso 1080p. De resto, todas as configurações estão em default. Os FPS estão a 60 para ter uma maior fluidez. Ora, como é que eu streamo? Como isto é um ultra-wide, eu não tenho dois monitores, uso uma aplicação que chama-se Fancy Zones. Fancy Zones. Do PowerToys. Que é praticamente isto. Ou seja, podemos fazer várias separações da maneira como quisermos. Ou quisermos i3, ou mais, ou então personalizadas. Até estava a experimentar aqui em 1080p como é que ficaria. Ou seja, o Diablo ficaria aqui nesta janela. Ou então em 1040p, que é este sistema, e ficaria aqui assim em 2. Na realidade, este 1040p nunca ficaria totalmente neste resolução devido aqui à barra de tarefas. Ficaria nos 1392 em vez dos 1440. Se vocês depois guardam, pronto. No 1080p, se por acaso se eu selecionasse este e metesse aqui o Diablo, que é agora o que eu tenho, eu podia fazer logo snip aquela esta resolução e ele aqui já cá está. Como eu quero em, em 1040p, escolho o que eu quero, fecho, seleciono na janela, Shift e estão a ver aqui esta parte azul. Esta é a janela com configuração 1 e esta é a configuração 2. Quero meter aqui na configuração 1 e vou lá, está a 1040p. Ou seja, recapitulando, a única diferença que vocês têm que configurar, vejam YouTubes, vejam o vosso melhor set de configurações do OBS, mas aquilo mesmo que precisam de definir é definir a prioridade com que o Windows aplique nas vossas aplicações. Mesmo que aumentem aqui no gestor de tarefas, uh, vou meter aqui no meio, gestor de tarefas, detalhes, está por ordem alfabética, carregar no O, e está aqui o executável do estúdio,
do OBS Studio, lá direito do rato, definir prioridade e metam acima do normal. Isto não vai afetar praticamente os FPS do jogo. E essa pequena prioridade é logo o suficiente para terem um, uma stream completamente estável. E como vocês viram, o meu computador não é dos melhores computadores que anda por aí, com as configurações, com as piores combinações de hardware possíveis e imaginárias. Ora, como podem ver, ah, isto ainda não estou a fazer streaming. Vou fazer agora um stream de teste. Ou seja, venho aqui, vou começar agora o stream. Vou fazer restart aos counters. Como veem, já está aqui live. Neste precisamente está a 60 FPS, mas ainda não cliquei aqui no jogo. Assim que clicar no jogo, vocês vão logo ver os drops a descerem. Viram? A perda de frames é mesmo demasiado e é completamente instável, não dá para perceber o que é que se está a passar. Peço já desculpa pela qualidade de som, porque estou a usar o microfone do telemóvel. Um, o que é uma das poucas coisas que podem fazer, neste caso, porque estão com uma grande perda de frames, é mudar como é que o Windows trabalha com o OBS Studio. Ou seja, se vocês forem ao gestor de tarefas e forem ao serviço, aqui aos detalhes, e depois selecionar o executável do OBS, lá direito do rato e definir prioridade, basta só meter acima do normal. E depois tem que meter OK, aqui, confirmar. E vão logo ver uma diferença gigante só nisto. Se eu fechar, vou fazer restart outra vez aos counters. Está aqui. Está a zeros e agora vou para o jogo. O jogo está fluido, está acima dos 90 FPS. E como veem, o stream está completamente estável a 60 FPS. Não tenho nenhuma perda de frames, nem está a saltar frames. Está muito fluido. Oi, houve ali só um, mas está fluido. Ou seja, só uma ligeira modificação. E pronto, espero que o vídeo seja de vosso agrado e que as dicas vos sejam úteis. Comentem a vossa experiência, se realmente ajudou ou não. Em relação aos links da CPU e GPU combos, eu irei partilhar na descrição, junto também com a Fancy Zones e os Power Toys. Fancy Zones é este pequeno software que permite fazer a separação em janelas da maneira como nós quisermos. Dito isto, até à próxima. Obrigado.